Quando um dia comum no metrô é interrompido por um ato malicioso de covardia, não parece que poderia ficar pior. Um erro do operador do trem custará a vida de mais de 140 pessoas em apenas 9 minutos. Este é o colapso fatal do incêndio no metrô de Daegu. Para alguns universitários e funcionários de lojas, era só mais um dia no metrô, rumo ao trabalho pela manhã. Todos estavam envolvidos em suas próprias atividades, lendo, checando o celular ou tirando um cochilo. Quando o vagão parou na estação principal, o grupo se confundiu ao ver o homem diante da porta. Ele segurava a gasolina e um isqueiro sendo confrontado por vários passageiros. Eram 9h53 da manhã. Uma briga começou e a gasolina se espalhou pelo chão do vagão, fazendo todos recuarem pelo cheiro forte. Então, houve um súbito vush. Ele acendeu o isqueiro e as chamas surgiram na hora. O homem estava pegando fogo e saiu correndo descontrolado do vagão do metrô. O fogo impressionou de imediato. Assentos, alças e paredes pegavam fogo. O maquinista, operador Juan, saiu do trem e pegou um extintor de incêndio na estação. Ele tentou apagar o fogo antes de perder o controle, mas o extintor não resistiu ao inferno químico diante dele. A fumaça sufocante o fez desistir do plano de combater o incêndio. Junto com os outros passageiros em pânico, ele correu escada acima para escapar desse andar da estação. A maioria dos passageiros deste vagão escapou do trem, mas isso foi só o início de uma série de eventos desastrosos. Em menos de 2 minutos, após o início do fogo, todos os 6 vagões do trem 1079 incendiavam-se. A velocidade com que o fogo se espalhou era inacreditável. O interior dos vagões, feito de material inflamável e tóxico, virou gás venenoso no ar. O operador Juan escapou com os passageiros, mas não fez a ligação essencial para o centro de controle para relatar exatamente o que aconteceu. Nesse período, o centro de controle via fumaça nos monitores, mas não sabia que o incêndio era intencional. Tentaram contatar o operador para saber o que ocorria, mas não conseguiram. Enviaram um funcionário para descer 3 andares e verificar o trem. Também contataram o próximo. Trem chegando à estação para avisar o operador do 1080 a seguir com cautela. Ele continuou até a estação conforme orientado e parou como normalmente faria às 9h56. Assim que ele parou, as portas se abriram automaticamente e fumaça preta começou a encher os vagões. Ele rapidamente as fechou novamente para proteger os passageiros da fumaça densa. Ninguém sabia disso na época. Mas isso foi um erro grave. Infelizmente, os erros só piorariam. Iole ligou ao centro de controle para pedir orientação. Ele fez um anúncio aos passageiros para que permanecessem sentados e calmos, enquanto ele obtinha informações sobre o que estava acontecendo. Os passageiros podiam ver a fumaça e algumas chamas no vagão ao lado do deles. Eles certamente queriam sair do metrô subterrâneo e subir para o ar fresco lá em cima, mas, provavelmente, sentiam uma certa segurança por estarem selados dentro de um vagão de alumínio. Eles não sabiam que as cortinas corta-fogo foram ativadas pelo sistema anti-incêndio. As cortinas corta-fogo são uma técnica automatizada de resposta a incêndios para isolar o fogo e a fumaça nas áreas de origem e impedir que se espalhem. No metrô, eram portas independentes que pareciam não levar a nada, mas eram o único caminho pelas cortinas corta-fogo após fecharem. A parede desceria entre as portas e isolaria cada área. Isso adicionaria várias paredes, isolando os trilhos das escadas para outros níveis. Ao ativar as cortinas corta-fogo, a energia seria desligada para evitar incêndios elétricos. O problema do projeto era a falta de iluminação de emergência na estação. Quando a energia acabou, todas as vias da estação ficaram escuras, exceto pelas luzes dos celulares. A fumaça preta ficou retida pelas portas corta-fogo, reduzindo a visibilidade para menos de 30 centímetros para quem buscava uma saída às cegas. No trem 1080,
o operador Iol estava falando com o centro de comando. Agora eram 9h58 e o trem dele estava sem energia. Comunicações funcionavam com bateria de emergência. Ele pediu calma aos passageiros enquanto o centro de comando buscava uma solução para retirá-los. A fumaça invadia os vagões do trem e os passageiros começavam a se inquietar, procurando solução. Cadê os bombeiros ou ao menos extintores? O operador Iol avisou pelo alto-falante para permanecerem no trem, pois a energia logo voltaria e eles sairiam da estação para fugir da fumaça e do fogo. Isso parecia uma boa solução para simplesmente se afastar daquele inferno ardendo ao lado deles, poucos metros além da segurança do trem. As pessoas estavam morrendo. Elas não acharam saída e sucumbiram à fumaça tóxica. A fumaça de um incêndio moderado pode deixar pessoas inconscientes em poucos minutos. Após perder a consciência, não há proteção contra fumaça, calor e fogo. Um incêndio consome oxigênio rapidamente e libera vários gases tóxicos durante a combustão. Isso faz com que você fique ofegante em meio a uma fumaça cada vez mais tóxica, enquanto procura oxigênio para respirar. O monóxido de carbono substitui o oxigênio no ar e no sangue. Além da sufocação, o calor intenso queima as vias respiratórias e pulmões, provocando inchaço, acúmulo de líquidos e prejudicando a troca de oxigênio. Para os passageiros dentro do trem, 1080, minuto após minuto, se passava sem energia. De repente, houve uma percepção surpreendente. O próprio trem deles agora estava pegando fogo. O fogo se espalhou de forma insidiosa pelo isolamento entre a carcaça externa, de alumínio, e as paredes internas de plástico. Essa percepção gerou um impulso urgente de sair, independente do que houvesse além das portas. Passageiros tentaram forçar as portas no escuro. Quando havia progresso, uma fumaça densa sufocava quem tentava salvar os outros. Agora eram 10 horas, apenas 7 minutos após a primeira chama no trem 1079. Todos os seus 6 vagões estavam completamente em chamas, e aqueles que inicialmente correram para fora dos trens quando o incêndio começou, conseguiram sair antes que as portas corta-fogo fechassem o túnel e a energia fosse cortada. Todos que escaparam depois ficaram presos no corredor escuro e enfumaçado, sem saída aparente. Basta 1 minuto para perder completamente a consciência após inalar uma fumaça tão densa e tóxica. Após minutos de esforço, o centro de controle não conseguiu restabelecer a energia do trem. O calor e as chamas danificaram o sistema elétrico, deixando o trem e as luzes sem energia. Eles mandaram o operador do trem 1080 avisar aos passageiros para correrem e saírem dali imediatamente. Quando ouviu isso, ele ficou atônito. Eles teriam que sair do trem e correr entre fogo e fumaça para escapar. Ele fez um anúncio para os passageiros correrem e então tirou a única chance que eles tinham de sobreviver. Ele tirou a chave, guardou no bolso e correu para uma porta corta-fogo. Quando ele desligou a chave mestra, a bateria de emergência foi desligada e o trem ficou completamente trancado, com 140 passageiros dentro. Já havia pânico se formando nos vagões por causa da fumaça e do fogo que se aproximavam, mas agora o maquinista havia dito para eles correrem. As portas trancadas e eles sem saber como abri-las. Escuro e com fumaça, os jovens passageiros entraram em pânico. Metade já havia desmaiado por inalar fumaça. Os demais tentavam cobrir o nariz com as camisas e fugir das áreas mais quentes. Cada respiração exigia esforço para captar o pouco oxigênio restante. O fogo tomou os vagões do trem sem saída para ninguém. Assim que o interior pegou fogo, as chamas se espalharam de uma ponta a outra do vagão em apenas alguns segundos. Os materiais inflamáveis geraram gás venenoso quando as paredes de
policloreto de vinila e os assentos de espuma de poliuretano começaram a queimar. Alguns dos passageiros já haviam perdido a consciência por causa do ar enfumaçado, então não tiveram chance de escapar. Os outros foram alcançados pelo fogo em apenas alguns minutos. Apesar dos bombeiros terem chegado ao local poucos minutos após o chamado, eles só conseguiram apagar o fogo quase à 1h30 da tarde. A fumaça tóxica ainda impedia a entrada dos socorristas. Eles finalmente conseguiram acessar o nível dos trens às 5 horas. O incêndio foi tão rápido e intenso que, ao chegarem aos vagões do metrô, restavam apenas carcaças de metal e barras. Os 140 passageiros presos dentro foram reduzidos a cinzas e outros 52 estavam mortos na plataforma. Agora que comece o encobrimento. O operador Yol sumiu por 10 horas, mas a chave mestra do trem 1080 foi achada no escritório da estação. Depois, descobriu-se que ele contatou a empresa, recebeu instruções e as transcrições das conversas entre o escritório e os trens foram editadas para excluir algumas falas. Essa tentativa de encobrimento aumentou ainda mais as suspeitas. Foi decidido que os padrões e protocolos de segurança do metrô de Daegu precisavam ser totalmente reformulados. O trem 1080 não deveria ter sido autorizado a ir para a estação. Extintores deveriam estar em todos os vagões e luzes de emergência servir de guia em caso de fumaça, principalmente com portas corta-fogo ativas. Por sua vez, ambos os operadores dos trens foram julgados por negligência e receberam penas de prisão de 4 e 5 anos. A verdadeira causa dessa tragédia foi um único homem perturbado, Kim Dae-han, que levou gás para dentro de um vagão do metrô e iniciou o grande incêndio. Ele tinha um histórico de doença mental e, aparentemente, passou despercebido pelos serviços de saúde na Coreia. Ele foi condenado à prisão perpétua por suas ações. O metrô de Daegu foi atualizado para aumentar segurança e resistência ao fogo. Apesar da reforma completa da estação, mantiveram estruturas queimadas e equipamentos com fuligem como memorial às vítimas. Entre os 2 trens do metrô e os presos na plataforma, 192 pessoas morreram. Mais de 150 pessoas ficaram feridas por inalar fumaça, gases tóxicos ou queimaduras. Erros de procedimento, recursos e julgamento agravaram uma tragédia em desastre.